do Dino, os dois ministros do STF também indeferindo e impedindo o prosseguimento das tentativas lá no Supremo Tribunal Federal. E agora veio a última cartada. Pelo menos eu acho que foi a última cartada. A Gazeta Esportiva informou com exclusividade, quando o presidente do Corinthians afastado, o réu no caso Vai de Bet, ele ingressou com um pedido de liminar de habeas corpus ao STJ, Supremo Tribunal de Justiça, solicitando a nulidade do indiciamento por associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. O que chama atenção nisso? Algumas coisas já têm chamado a atenção, né? Recentemente, numa petição da Vai de Bet, para tentar mudar um pouco da história, o Augusto Melo, ele que sempre gritou que o Corinthians era vítima da situação, ele colocou nessa petição assumindo que o Corinthians não era mais vítima. Tudo isso para o Corinthians não se sentir acusação. Ele disse, não, o Corinthians não é mais vítima. Vítima é o Toninho Duetos, o Sandro e o Washington Araújo, os verdadeiros intermediários, como constatou a polícia e o Ministério Público. Ou seja, ele está assumindo que então haviam os corretos intermediários, os intermediários de fato. Ele praticamente assumiu isso e disse que o Corinthians não é vítima só para o Corinthians não ser assistente de acusação e não colher provas e testemunhas contra ele. Olha a que ponto chegou a defesa do Augusto Melo. E aí tem essa questão agora dessa tentativa de habeas corpus, que é bom a gente se atentar. Porque ele pode conseguir essa liminar. Pode ser que sim, né? A gente não sabe. Pode ser que alguém vá lá e dê essa liminar, ele ganha um tempinho para isso ser discutido ali na frente. Ele pode até depois cair essa liminar, como já aconteceu, de conseguir liminar e derruba a liminar e tudo mais. Um habeas corpus pode vir, um habeas corpus pode sair. Enfim, isso faz parte. Mas o que é importante o torcedor entender? Entender que ele não pode cair em falsa narrativa, em desinformação. Porque se isso aqui acontecer, eu não tenho nenhuma dúvida que o Augusto Melo vai para a Assembleia dizendo, tá vendo, olha só, não sou mais réu, ninguém pode me chamar de réu, não estou indiciado, consegui um habeas corpus, estava tudo errado lá, aquele jeito deles que vocês conhecem bem. Isso certamente vai acontecer, esse vai ser o comportamento, ele vai vender essa ideia caso ele consiga essa liminar, esse habeas corpus. O que é importante o torcedor perceber? Ele não está aqui falando da questão do impeachment. Ponto. Ou seja, a Assembleia não corre risco nesse caso. Ela vai acontecer, em tese, até onde eu sei, neste caso aqui que nós estamos falando do STJ, ele não fala da questão do impeachment. Então, a votação vai acontecer de qualquer maneira. Ele com habeas corpus ou ele sem habeas corpus. E o segundo ponto, que o que ele alega é que o COAF, que é o Conselho de Orientação de Atividades Financeiras, não poderia ter compartilhado dados com a Polícia Civil sem autorização judicial. Ele diz que a polícia não poderia ter tido acesso àqueles dados que o COAF enviou para a polícia, para a investigação e para o Ministério Público. Isso é uma discussão jurídica. O STJ tem uma interpretação disso, mas o STF tem outra interpretação disso. Para o STF, por exemplo, não tem problema nenhum do COAF compartilhar essas informações com a polícia. É uma discussão e uma discussão do qual o STF, inclusive no site oficial do STF, já manifestou concordância sobre o COAF poder sim fazer isso, compartilhar esses dados a pedido da Polícia Civil. Então, o que isso significa? Que o Augusto Melo não está questionando o mérito. Então, assim, a questão da movimentação de dinheiro que ele recebeu na conta dele, os depósitos em espécie, quando que ele recebeu e de repente parou de receber sem explicação, todo aquele trâmite do dinheiro que saiu do Corinthians para as empresas fantasmas e foi parar numa conta de uma empresa ligada ao crime organizado, o Augusto Melo não está questionando nada disso. Ou seja, ele não está pontuando os problemas que ele tem com a justiça nesse momento, com a polícia e com o Ministério Público. Ele tá querendo aqui pontuar, não, mas... preguiça do Eduardo da Graça. Segue aí. Mas é isso. Por que eu tô falando tudo isso? Que é importante o torcedor entender. Caso venha essa liminar, ela não tem nada a ver com o mérito da questão. O Augusto Melo sequer está questionando o mérito da questão. Sequer está questionando isso. Então, o torcedor precisa entender que o STF não concorda com essa tese. Já, o que ele questiona é só se eles poderiam ou não poderiam ter enviado isso à polícia sem uma autorização judicial. Ponto. E os fatos graves, lavagem de dinheiro que foi para a empresa fantasma, foi para o PCC, os depósitos na conta dele, ele não fala absolutamente nada disso aqui nessa tentativa. Então, senhores, o que importa, o fato grave das movimentações financeiras, nem ele aponta aqui. Então, acredito eu que a última tentativa aí do Augusto Melo e tudo mais, a votação pode acontecer com ele com essa liminar ou sem essa liminar, mas o voto não deve ser alterado por causa disso, seja para o sim ou para o não, mas principalmente quem vai votar para ele ser afastado
afastado nesse momento, a pessoa não deve mudar o voto por causa dessa ação, caso alguém grite lá, tá vendo, ele não é mais réu neste momento por enquanto, porque isso não tem nada a ver com os fatos em si graves e acontecidos que sequer ele questiona aqui. Tá certo? Espero que eu tenha sido claro e vamos lá que agora vamos aproveitar o embalo, vamos falar da apuração dos cartões corporativos do Duílio, do Andrés e do próprio Augusto. Bora! Bom, pessoal, como vocês sabem, eu tenho falado aqui nos últimos vídeos, matéria que foi inclusive revelada pelo meu amigo Bruno Cassucci lá do GE, o Ministério Público decidiu investigar essas questões do Corinthians relacionadas aos gastos pessoais e cartões corporativos do clube. O Ministério Público vai tentar identificar se houve apropriação indébita ou não. Tem vídeo meu aqui explicando se houve, o que é apropriação indébita, né? Já falei aqui para vocês, tem muita gente que não gosta, não, mas será, não é isso, tudo mais. Gente, é a lei, não estou dizendo que eu concordo com isso. Mas é a lei. Para ter apropriação indébita, o dono do cartão, no caso o Corinthians, teria obrigação de cobrar aquele que estava de posse do uso do cartão. Então, aquele velho exemplo que eu dei do carro. Eu te empresto o meu carro e fala, agora devolve o meu carro. Ou então, não quero que você use o meu carro neste bairro. E você obedece? Tudo bem. Se você não obedeceu, eu falo, não é aqui. Você vai ter que me ressarcir disso e aí você vai ter que se resolver comigo. Se você resolver me desobedecer e não me ressarcir de nada também, aí isso é apropriação indébita. Então, se o Corinthians deixa o cartão com o presidente, é prerrogativa do presidente. Aí, se ele usa isso de maneira equivocada, é o clube que tem que ir lá e cobrar. Se ele se recusar a atender essa cobrança, aí sim é apropriação indébita, porque se ele não for cobrado, não tem o que dizer. E se ele for cobrado e pagar, por exemplo, como o Andrés fez, também dificilmente isso vai ser enquadrado em apropriação indébita. Isso quem me disse foi Leonardo Pantaleão, superintendente jurídico do Corinthians. Então, é isso. Simples assim. O Ministério Público vai investigar aquelas questões dos gastos também, além de cartão corporativo, do Duílio, do Andrés e também do Augusto Melo. Os cartões corporativos do Augusto Melo, da gestão do Augusto Melo, no caso, também serão investigados. E ali tem muita compra estranha. Os valores são absurdamente altos, como eu já revelei no ano passado. Os valores chamam muita atenção, porque eles são muito mais altos que o normal, do que os que vinham antes. Você tem gastos ali esquisitíssimos. Por exemplo, peguem a minha matéria lá sobre a história do coco bambu. Naquela matéria eu apresento data e valor de gastos sequenciais com o cartão corporativo do Corinthians no hotel onde está hospedado o Memphis Depay. Por que tem vários gastos com o cartão corporativo do Corinthians, muitas vezes na mesma noite, no mesmo dia? Por quê? Mas isso aqui é o hotel do Memphis. Tudo bem, mas a estadia você paga de uma vez só, tá aqui, ó, pum. Por que passou o cartão várias vezes? Tem gente que suspeita de que estavam comprando vinhos caríssimos dentro do hotel e pagando com o cartão corporativo do Corinthians. Tá lá na minha matéria do ano passado. Também tem gente que suspeita de esquema com ar-condicionado do Parque São Jorge durante a gestão Augusto Melo. Também tem coisa registrada no cartão da gestão Augusto Melo. E muitas outras coisas. Assim como o do André Sanches, ele vai ter que explicar aqueles gastos em restaurantes, porque o do Réveillon ele assumiu, mas tem outros gastos ali de restaurantes, a compra da joia, que eu já falei aqui sobre tudo isso, como é que ele vai explicar. Muito provavelmente o que eu acho que vai acontecer é que ele vai ter que pagar um valor muito superior àquilo que ele pagou de quanto? 15 mil reais? Não lembro. Mas muitos restaurantes ali, que se o Andrés não conseguir comprovar que eram encontros com empresários do futebol, que eram encontros profissionais com o presidente do Corinthians, se ele não conseguir comprovar isso, ele vai ter que ressarcir o clube, porque o clube pode fazer essa cobrança para se livrar de uma apropriação indébita. E o Duílio, a questão não são nem muitos gastos, né, com o cartão corporativo. A questão do Duílio é entender por que o cartão do Andrés estava ativo durante a gestão do Duílio e as notas, aquelas famosas notas publicadas pelo GE, compra no Mercadinho, compra no Hortifruti e não sei o que, aí o cara manda a nota, o clube vai lá e paga o cara, algo que é comum, faz parte da rotina, mas aí você vai lá e descobre que aquela nota está no Mercadinho e que o Mercadinho não existe. Isso tudo vai ter que ser averiguado e explicado. Dentro do clube já há uma averiguação sobre isso, já estão buscando entender essa questão. Nessa busca, tem muita gente apontando que possivelmente havia
havia algum esquema de alguém se dando bem, pegando essas notas, levando no clube para conseguirem um pagamento, o que está errado, essas pessoas vão ter que ser identificadas e responsabilizadas, eu acho que isso vai ter que acabar aparecendo, mas como é que a gente associa a ciência do presidente sobre tudo isso e qual o grau de responsabilidade dele? Tem essa questão, porque quem que autorizava esses pagamentos é o diretor financeiro e o presidente do clube, ele está ciente de notinhas que foram como ali do Hortifruti, como tem nota ali de R$15 do Hortifruti, que foi paga lá no Corinthians. Será que o presidente sabia disso, tinha ciência disso, já que não foi no cartão corporativo dele, já que o documento não tem a assinatura dele? E o Duílio, inclusive, pediu investigação sobre isso dentro do clube. Então, tudo isso está sendo averiguado pelo Ministério Público. O fato é, neste momento, a investigação ela vai apurar cartões corporativos, essas eventuais notas frias e isso tudo sobre gastos das gestões Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves e André Sanches. Então vamos aguardar o Ministério Público e acompanhar para ver o que a gente vai ter de novidade nas investigações, se vai ter gente responsabilizada, se vai ter gente responsabilizada além dos presidentes, se vai ter apropriação indébita ou se não vai ter apropriação indébita e se vão surgir mais e novos escândalos que a gente ainda não tem conhecimento, já que a polícia certamente vai ter acesso a muito mais coisas do que a gente não teve em mãos ainda aqui do lado de cá, mas que quem sabe pode aparecer, tá certo? Seguiremos atentos por aqui acompanhando tudo isso e as investigações do MP sobre isso. Valeu? Agora eu quero falar com vocês sobre a Nike, coisa rápida. Eu sei que você, torcedor do Corinthians, estava de saco cheio, essa é a palavra, de chegar numa loja a fim de comprar uma camisa, um produto do Corinthians, seja lá qual for, e não encontrar. A grande questão do Corinthians com a Nike sempre foi essa, a entrega, a dificuldade na entrega, chegar nas lojas e não encontrar, as camisas esgotarem rápido e tudo mais. Pois bem, eu soube que isso entrou no contrato do Corinthians com a Nike. E agora, dentro do que a Nike tem para receber para ela de grana, de acordo com as vendas que são compartilhadas, tem royalties disso, metas daquilo, valor mínimo para o clube receber e tudo mais, mas a Nike vai ter ali um lucro líquido para ela, óbvio. E para ela receber parte desse lucro, aí uma boa parte desse lucro, ela vai ter de cumprir com as entregas. A cláusula, o contrato foi firmado de um jeito de que se ela não cumprir com as entregas estabelecidas no contrato, ela não vai ter condições de receber. Então não vai pingar grana para a Nike se ela não cumprir com isso, com as entregas. Inclusive, o contrato vai prever multa, prevê multa, caso a Nike não cumpra com essas entregas. O Corinthians foi muito rígido com isso, porque é a principal reclamação do torcedor. Eu soube até que o Osmar Stabile, vocês sabem que ele é bravo nas negociações, eu tenho falado isso aqui, e ele trabalhou aí quase que a vida inteira com estoque, enfim, fazendo estoque, exportando mercadoria e tudo mais, tem indústrias, tem fábricas e tudo mais. É um cara de muito sucesso profissional, um cara muito bem sucedido na vida profissional dele. E o que é importante vocês saberem? Que o Osmar Stabile deu até uma trucada para cima dos caras da Nike, porque não, mas fica complicado esse número de entregas, para a gente estocar tudo é complicado, isso tem um valor e tudo mais, e o Osmar Stabile se colocou à disposição para ajudar. Falou, olha, de estoque eu entendo, tem um jeitinho sim para fazer, dá para fazer direito sem problema nenhum. E o pessoal da Nike ficou, não, se quiser eu ajudo vocês, não preciso e tal, mas ele deu aquela cutucada de, olha, como quem diz, não vem com esse papo furado para cima de mim, porque disso eu entendo e sei muito bem que dá para fazer. Vocês que estoquem lá para ter material para entregar nas lojas, senão vocês não vão receber e o Corinthians, inclusive, pode acionar uma multa. Enfim, cláusula importantíssima que a gente vai ter que ver na vida real, né? Na prática, como é que vai ser, se o Corinthians realmente vai cobrar. Aliás, vai valer aqui muito essa sensibilidade e os comentários de vocês para entender como é que tá a vida do corintiano, né? Se está conseguindo comprar as camisas e os produtos que serão lançados daqui para frente. Valeu? Para a gente fechar, vou falar um pouquinho sobre o fiel torcedor, porque olha, um escândalo. Bora lá. Fiel torcedor. Cara, a gente tem que falar sobre isso porque a Gazeta Esportiva conseguiu com exclusividade um relatório sobre os números do fiel torcedor. O que é importante você entender? Cara, antigamente tinha um cara, qualquer pessoa assim, ela era
membro do fiel torcedor, colocava alguns dependentes, pegava ingresso todo jogo e ela nunca ia no jogo, mas ela sempre tinha pontuação alta, ela sempre tinha para quem passar. Aí pagavam para essa pessoa, muitas vezes o valor que ela quisesse, pegava o papel, passava o QR Code e entrava na Neoquímica Arena. De repente, imagina que estou falando aqui de um caso que envolva um dono de cartão e que conseguia 5 ingressos todo jogo. Aí você tinha sempre 5 pessoas para passar o seu ingresso. Agora, essas 5 pessoas que compravam ingressos, elas precisam se cadastrar no programa do fiel torcedor, senão elas não conseguem acessar o estádio. Ah, Salazar, mas tem cambista ainda? Ainda tem, muito menos. Mas por quê? Porque no Parque São Jorge, conselheiro, sócio que compram lá, eles têm direito a mais ingressos. Então, infelizmente, ainda dá para fazer essa comercialização ilegal que precisa acabar, e isso precisa acabar com a reforma do estatuto. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque a gente tem visto que a Neoquímica Arena não tem lotado, mas, cara, é por um ótimo motivo. E porque o Corinthians também deixou para o final, né? Aos 45 do segundo tempo, no primeiro jogo que aquilo era obrigatório, colocaram e implementaram no estádio todo e funcionou. Só que muita gente ainda precisa entender, muita gente ainda precisa se cadastrar, estudar se vai se cadastrar ou não. Enfim, por isso que o estádio não está lotando. Mas a renda aumentou e o número de membros do fiel torcedor também, ou seja, o estádio está um pouquinho mais vazio, mas isso é questão de tempo para voltar a lotar. Por enquanto, as notícias são só notícias boas. Tanto que eu entrevistei o presidente Osmar Stabile, tem uma aspa dele na matéria da Gazeta Esportiva, que ele não lamenta nem um pouco essa queda de público. Deixa muito claro que isso é questão de tempo, é um probleminha, é muito por causa da demora de tudo que aconteceu, mas que, cara, todos os números estão aumentando, os acessos estão mais fáceis e está tudo funcionando muito bem. Então, nesse ponto, é só motivo realmente para comemorar. E aí o relatório é espantoso, escancara o escândalo de desvio de ingresso que estava acontecendo no Corinthians. Alguns pontos aqui, alguns pontos rápidos e básicos que eu quero passar aqui. Percentual de fiel torcedores contemplados, 84% acima. Impressionante. Camarotes, foram detectados 8 que já foram colocados à venda. 120 lugares que antes eram de cortesias e o pessoal tirava por aqueles logins que eu tanto contei em matérias de arrecadação, torcida 2, enfim. Enfim, esses ingressos, muitos deles estavam sendo comercializados por fora e eles voltaram a serem comercializados pelo fiel torcedor. Assim como 8 camarotes também voltaram a ser comercializados porque estavam sendo ali doados, emprestados, alguém que não pagava, o amigo desse que levava. Enfim, além disso, tinham 537 cadeiras bloqueadas centrais, 180 laterais, que estavam sendo usadas como eles queriam, sem critério, mais uma vez, nos logins e tudo mais. Voltaram para o fiel torcedor. Que mais aqui? Aumento de 17 mil novos sócios no fiel torcedor. Cara, em aí, sei lá, um mês, 17 mil novos fiéis torcedores. E olha que esse número vinha caindo muito. Vinha caindo. Durante a gestão do Duílio, ele alcançou 122 mil sócios adimplentes do fiel torcedor, sem contar o Minha Torcida e Minha Cadeira. Hoje em dia, o Augusto Melo contava com tudo isso e estava liberando os 40 mil. Agora, ele está chegando a 70 mil novos fiéis torcedores. Isso é o quê? É o pessoal percebendo, opa, agora a coisa está funcionando, agora eu não dependo de cambista, agora eu vou conseguir comprar meu ingresso e só assim eu vou conseguir no estádio. Essas pessoas estão se conscientizando, estão aderindo ao fiel torcedor. Mais de 25 mil torcedores comuns puderam comprar pelo Ingresso Corinthians, tendo potencial para se transformar em novos fiéis torcedores. São pessoas que não são fiel torcedor, sobrou ingresso. Nossa, aqui, para aí, meu preguiça aqui tem. Essas pessoas, 25 mil é bastante gente. O cara não é fiel torcedor, sobrou ingresso. Ele comprou ali pelo Ingressos Corinthians, pagou um valor cheio, de face, mas foi no estádio e viu que tem ingresso. É o cara que fala, me associar. Então, muitos desses caras decidem se associar depois disso. Que mais? Isso aqui é muito importante. Olha isso. A conciliação automática. Antes, 10% era pago para o clube via Pix, tá? Agora, 99,8%
paga direto pela plataforma de conciliação automática em tempo real. Então, se você vai lá e compra o ingresso ali, esse valor que você compra pelo ingresso Corinthians, que você paga no Pix, 10% estava indo direto para a conta do clube. Agora 99,8%. Antes eles mandavam para uma plataforma que ia para o sistema, voltava uma parte que não vinha na hora, vai saber para onde ia isso tudo. E agora esse dinheiro está caindo, ele veio direto para essa conciliação automática. Então, sim, cara, implementação fundamental, obrigatória, que está funcionando muito bem e que só está trazendo bons frutos para o Corinthians, que muito em breve vai voltar a lotar o seu estádio com um fiel torcedor. E, cara, o que estavam fazendo com o Corinthians aí, quer falar mal do Augusto Melo? Não é querer falar mal do Augusto Melo, cara. É porque esse ponto não tem como não falar mal. É um absurdo. Nem pessoas que pagavam o fiel torcedor com um pouco menos de pontuação conseguiam comprar. Era cambista a rodo, era desvio de ingresso a rodo, era desvio por meio dos logins. Os setores norte e sul receberam muito mais do que deveriam também por meio desses logins. Era o estádio com menos de 50% de ingressos para o fiel torcedor. Cara, era um absurdo o que estava acontecendo. Graças a Deus veio essa facial, as coisas estão funcionando, o pessoal está aderindo ao programa, isso vai trazer receita para o Corinthians, a renda está aumentando com menos público, imagina quando voltar a lotar. Enfim, um ganho gigantesco que o Corinthians vai ter daqui para frente. Tá certo? E com essa informação, eu encerro esse vídeo aqui de, olha, muita apuração, vale o like, vale você se inscrever, compartilhar, deixar o seu comentário aqui, indicar para os amigos. Valeu, que assim vocês me ajudam muito a seguir e a gente continuar crescendo aqui na Salazar TV. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Corinthians. O Corinthians aí que vai enfrentar o Juventude apenas segunda-feira, né? O Corinthians não joga nesse final de semana, joga apenas segunda-feira lá no Alfredo Jaconi contra a equipe do Juventude. O Corinthians não vai ter o Memphis Depay e hoje vai ter aí reunião aí na votação do impeachment. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!